Olá pessoal, sou o professor Carlos. Então esta é a nossa quarta aula. Nesta quarta aula nós vamos falar sobre trajetória. Então o que é a trajetória? A trajetória mostra o caminho pelo qual um móvel passará ou irá passar. Então uma trajetória é o caminho por onde ele vai passar ou por onde ele passou. Isso em relação a um referencial, que é aquilo que eu falei para vocês com relação aos movimentos, né? Ele só se movimenta de acordo com o referencial. Não dá para dizer se o móvel está em repouso ou em movimento se nós não tomarmos referencial, como já falei para vocês, certo? Então, observe essa estrada. Essa estrada é uma trajetória. Então, é uma trajetória de um móvel. Então, é um caminho por onde o móvel passou ou por onde o móvel irá passar. Isso também em movimento com relação a um referencial, certo? Então, continuando aqui, no mesmo movimento adotamos-se referenciais diferentes e podemos encontrar trajetórias diferentes, como mostra aqui o mesmo movimento do avião, mas nós temos trajetórias diferentes. Por quê? Um observador de dentro do avião, ele observa essa bomba cair em um movimento retilíneo, certo? Já o observador da Terra, ele vê essa bomba caindo em forma de parábola. Então ele vê uma parábola, esse movimento. Então depende muito do referencial, de quem está observando, porque o movimento do avião é o mesmo. Então, como já falei, né? Só lendo para vocês o exemplo. Um avião em movimento retilíneo e com velocidade constante abandona uma bomba, desprezando-se no efeito da resistência do ar. A trajetória desta bomba será retilínea para um observador localizado no interior do avião e parabólica para um observador na Terra. Então, como já falei, né, para o observador na Terra, esta bomba vai cair fazendo uma parábola, mas para o observador que está dentro do avião, ela faz um movimento retilíneo para baixo, certo? Então, como já falei para vocês, bota essa imagem bem maior aqui para vocês observarem melhor. Então, observador da Terra, certo? E o observador do avião. Então, os dois vão estar vendo essa bomba cair de forma diferente. Então, o movimento do avião é o mesmo, está na horizontal. Então, esta bomba para o observador do avião, ela vai cair de forma retilínea na Terra. Mas para o observador que está na Terra, ela vai fazer uma parábola, certo? Então, à medida que ela vai caindo, o observador vai observando esta parábola. Então, tudo depende do referencial. Então, são dois movimentos diferentes, certo? Em um mesmo objeto, que é a bomba, certo? Por que isso muda? Por causa do referencial, de quem está observando, certo? Ok? Então, vamos falar um pouco também sobre ponto material. Então, um corpo ele é considerado um ponto material quando as suas dimensões forem desprezíveis com relação à trajetória ou local que ele se encontra. Então, desprezível significa ser pequeno com relação às dimensões que envolve. Por exemplo, esse navio, se olharmos para o mar, é uma dimensão muito grande que envolve ele. Então, ele é um ponto material, porque o mar é muito grande e ele fica desprezível com relação ao mar, certo? Então, vamos continuar falando de ponto material ou corpo extenso. Quando é que o móvel é considerado um ponto material? Quando as suas dimensões são desprezíveis em relação à dimensão que o envolve. Quando é que ele não é considerado um ponto material? Quando a sua dimensão ela não é desprezível em relação às dimensões que envolve. Então, quando ele é um corpo extenso, então ele não é considerado um ponto material. Veremos aqui o exemplo. Este carro dentro da garagem, ele não é um ponto material, porque se observarmos, ele é bem extenso em relação à garagem. Então, ele não é desprezível em relação à garagem, porque ele preenche praticamente toda a garagem. Então, já o carro na rodovia, o mesmo carro na rodovia, ele é considerado um ponto material, porque as suas dimensões, ele é desprezível as suas dimensões, porque a estrada
é bastante grande com relação ao carro, então ele é desprezível em relação à estrada, certo? Então, portanto, o carro na estrada é considerado um ponto material, porque ele é desprezível com relação à escada. Já o carro na garagem não é considerado ponto material, porque ele preenche toda a garagem e ele não é desprezível em relação à garagem, ok?